Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Hoje daremos continuidade à leitura da palavra de Deus nessa série de sermões, na segunda carta, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. A excelência do ministério da nova aliança. Para a leitura, os irmãos assim acompanhem, por gentileza. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Oremos mais uma vez, irmãos. Eterno e soberano Senhor, eis-nos aqui diante da Tua santa e poderosa palavra, Pai, para a glória do Teu santo nome. Senhor Deus, concede-nos Tua graça novamente, Tua misericórdia, e que Teu Santo Espírito nos faça compreender a Tua palavra, Senhor. Somos insuficientes e incapazes de compreender a Tua palavra, Pai, sem o Teu auxílio. Sê propício a nós, pecadores, para que ouçamos a Tua santa palavra e as apliquemos no coração, Pai. Oramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Primeiro dia do ano, meus irmãos. 1º de janeiro de 2023. 2023 chegou e é comum nas nossas vidas a famosa lista de metas para 2023. Vou emagrecer, vou fazer academia, farei a leitura da Bíblia toda, esse ano não passa. Várias e várias listas. Essas listas são famosas. E se você digitar no seu smartphone, no Google, se você der um Google, Metas 2023, vai aparecer um sem fim de opções que nós podemos nos debruçar. O primeiro deles que aparece é estabelecer metas para 2023, é o próximo passo para sair do lugar. Todos nós queremos sair do lugar. Final de 2022 tem muitas coisas que a gente fez avaliação e não deu certo. Segundo item que aparece, aplicativos que irão te ajudar a realizar metas em 2023. Pois bem, aplicativos na palma da nossa mão para nos ajudar. Como planejar e cumprir as suas metas em 2023? Não basta somente fazer o planejamento. Como é que eu vou fazer para cumprir isso? E, em quarto lugar, 4 passos para fazer as metas de ano novo funcionarem em 2023. O que não falta são opções para as nossas metas em 2023. E ontem, no último culto solene que nós tivemos aqui no Mindu, nós ouvimos pela instrumentalidade do presbítero Vilton, em João 13, que o nosso Senhor Jesus continua amando até o fim. Ainda que as metas de 2022 não tenham sido concluídas, o Senhor Jesus continua amando até o fim. Avaliamos 2022 e traçamos 2023. Perguntas lícitas muitas vezes são feitas e ficamos ansiosos
pelo futuro. Lemos agora há pouco na confissão de pecados, Senhor, nos livra da ansiedade. A ansiedade muitas vezes nos assola e a gente está pensando em dezembro, mas vivemos o dia de hoje, dia 1º de janeiro. No texto de hoje, o apóstolo não fala, meus irmãos, sobre o ano novo, o que nós acabamos de ler. Também ele não fala sobre planejamentos para o futuro. E ele também não fala sobre metas para alguma coisa em específico na nossa vida. Mas esse texto, ele nos ensina alguns aspectos importantíssimos para as nossas vidas, que sem dúvida, meus irmãos, devem fazer parte não somente das nossas metas para 2023, mas também para os nossos objetivos diários diante de Deus. A nossa vida, ela precisa ser um corandel, um termo em latim que significa uma vida diante de Deus. Tudo que nós fazemos está diante de Deus. Não somente as atividades que nós desenvolvemos aqui na igreja, mas as coisas que nós também desenvolvemos fora da igreja, principalmente fora da igreja. Meus irmãos, 2002 se passou, mas hoje, dia 1º de janeiro de 2023, se fosse necessário escrever uma lista dos seus feitos em 2022, como vocês acham que vocês se sairiam? Eu já fiz a minha. O que as pessoas testemunham sobre vocês? Olhando para trás, o que as pessoas falam da gente? Qual é a nossa reputação diante da sociedade, diante da igreja, diante dos nossos familiares que nem conhecem a Cristo ainda? Você se recomendaria para algum trabalho? Você se recomendaria como um engenheiro, como um advogado, como um vendedor? Você se usaria de exemplo como um pai, como uma mãe, como um filho? Quais são as suas indicações? O que você pode avaliar e dizer, aqui me representa? Eu posso dizer que isso eu faço bem? Quais são as suas indicações? É isso que o texto de hoje nos reforça. É isso que nós precisamos aprender. Nas metas para 2023, precisamos considerar 3 aspectos que o nosso texto nos traz hoje. Mas antes, a gente precisa lembrar que o apóstolo Paulo está escrevendo a 2ª carta aos Coríntios com um objetivo, que era reforçar o seu apostolado. As pessoas naquela igreja não estavam ali satisfeitos com o apóstolo Paulo. Era necessário desconstruir a imagem que ele tinha naquela igreja. O apóstolo Paulo começa a sua 2ª carta, no capítulo 1, falando por que ele sofria. E ele nos ensina por que nós sofremos. Logo em seguida, ele apela para a consciência, no capítulo 1, versículo 12 ao 14. A honestidade ou hipocrisia diante de Deus. Logo em seguida, no versículo 15, ele fala que as aparências enganam, não era muito bem assim a vida dele, como a igreja em Corinto estava vendo. No capítulo 2, ele fala sobre um amor que deveria ser reafirmado, um irmão que havia caído e aquela igreja que precisava restaurar, trazer de volta aquele irmão. No capítulo 2, ainda em seguida, versículo 12, ele fala que o conhecimento de Cristo, o mesmo conhecimento para uns significa vida, para outros significa morte. E ele traz aquela analogia do general romano em triunfo, que em Cristo nós sempre somos vitoriosos. O mesmo cheiro de vida, a fragrância do seu conhecimento. E agora, meus irmãos, diante deste pequeno trecho lido, o qual o apóstolo Paulo fala sobre a nova aliança, nós vamos trabalhar com um título: Excelentes Metas para 2023. O que esse texto tem a nos ensinar e que nós precisamos sim colocar nas nossas metas para 2023? Vamos seguir 3 pontos. Em primeiro lugar,
o que devemos incluir em nossa lista de metas para 2023? Versículo 1 a 3, acumular cartas vivas de recomendações. Em segundo lugar, versículo 4 e 5, devemos depositar confiança total em Cristo. E em terceiro lugar, deve haver equilíbrio, orare et labutare, um termo em latim também, que lá na frente eu vou explicar melhor. Mas vamos partir para o nosso primeiro ponto, acumular cartas vivas de recomendações. Versículo 1 ao versículo 3. Os irmãos acompanhem. Diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Precisamos entender o cenário desta fala, carta de recomendação. Hoje em dia, nós conhecemos carta de recomendação como uma procuração. É aquilo que alguém pode ir lá e falar no seu nome. Nesse período, era muito comum que as pessoas levassem consigo, quando iam para outro lugar, uma carta de recomendação, no nome de alguma autoridade influente. Imagina só a gente chegar num ambiente que ninguém nos conhece e a gente pede para pregar na sinagoga. Ué, como assim? Eu não lhe conheço. Quem lhe mandou? Então, as cartas de recomendação naquele período representavam uma procuração. Vai lá e fala em meu nome. Essa carta de recomendação, os estudiosos afirmam que os possíveis adversários do apóstolo Paulo, que eram judaizantes, eles tinham essas cartas de recomendações. E o apóstolo Paulo não tinha. E dentro desse cenário de o apóstolo Paulo não ter uma carta de recomendação, ele escreve: vocês acham que nós precisamos de carta de recomendação? Imagine só, meus irmãos, aquele irmão que plantou aquela igreja ter que entregar uma carta de recomendação. Você veio aqui no nome de quem? Quem foi que mandou você? É o mesmo que você tentar entrar na sua casa e alguém dizer para você que você não pode entrar. Quem mandou você entrar aqui? Era isso que os irmãos em Corinto estavam fazendo com o apóstolo Paulo. E ele estava dizendo: eu preciso de carta de recomendação? Eu não preciso de carta de recomendação. A única preocupação de ele ter levantado essa questão é que ele precisava conservar intacto a honra do seu apostolado. Por quê? Para a edificação da igreja. Meus irmãos, se você perceber que determinada situação das nossas vidas vai gerar algum mal para a honra de Cristo, nós não podemos cruzar os braços. Nós precisamos nos levantar, porque irá ferir diretamente a honra do nosso Senhor. Às vezes, nós não avaliamos, ou às vezes a gente avalia e se coloca na condição cômoda de isentão. Precisamos nos posicionar muitas vezes, mas a gente deixa isso passar. Se a honra de Cristo não estivesse em jogo, o apóstolo Paulo não teria dificuldades em permitir um ataque à sua reputação pessoal sem qualquer resposta. Mas ele viu que um enfraquecimento da sua autoridade poderia trazer aos coríntios um grande prejuízo. Meus irmãos, é por isso que ele inicia apontando-lhes a sua acusação e conscientizando-os de que ele não está de modo algum ignorando as conversas e boatos que estavam circulando dentro daquela igreja. Esses burburinhos, essas conversinhas que estavam minando o apostolado do apóstolo Paulo, estavam não somente queimando ele, mas estavam denegrindo a honra de Cristo, estavam difamando o ministério do Senhor Jesus, estavam desonrando a palavra de Deus. Aquela fofoca dentro da igreja estava causando males.
Depois de tanto trabalho, depois de tanto esforço, depois de uma intensa dedicação com aqueles irmãos, era necessário combater o bom combate. Como é que ele responde essa questão? Ele traz: eu preciso de carta de recomendação? Eu preciso provar para vocês que eu sou digno, que eu tenho autoridade? Não, meus irmãos. Versículo 2. Quais são as credenciais do apóstolo Paulo? Versículo 2. Vós sois a nossa carta. Vocês são a nossa carta. 1 Coríntios 6, ele diz como a igreja em Corinto era cheia de torpeza, homossexualidade, roubadores, ladrões. Ele fala isso em 1 Coríntios. Olha, lembrem como vocês eram e olha como vocês são hoje. Vocês são fruto do ministério qual o Senhor Deus tem me usado. O apóstolo focaliza a atenção nos coríntios com toda a ênfase e diz: vocês mesmos, vocês são a nossa carta de recomendação. Eles são a prova viva de que Paulo é o líder e pai espiritual. E eles não somente são isso, mas eles são um livro aberto para que todos possam ler. A expressão nossa carta, contém vida, ela contém informação. Nas nossas vidas, meus irmãos, quem nós podemos dizer aquele irmão ali tem crescido por instrumentalidade do meu ministério? O Senhor Deus tem me usado para abençoar os demais. Quem a gente pode dizer isso? O pronome nossa carta, o nossa, se refere ao trabalho espiritual que o apóstolo Paulo e os seus companheiros realizaram. E a palavra carta ocorre de um modo figurado, apenas nesse versículo e logo no versículo seguinte, no versículo 3, ele diz: estando já manifestos como carta de Cristo. Nesses dois itens é um sentido figurado. Paulo, obviamente, está fazendo um trocadilho com a palavra e indica que uma carta não precisa ser um documento literal. A vida daqueles irmãos naquela igreja era a carta de recomendação do apóstolo Paulo. O trabalho que Deus estava fazendo por meio do apóstolo estava ali manifesto diante de todos. Em todas as suas cartas apresentam Cristo e a própria igreja não é nenhuma exceção. É por meio de Paulo que a igreja em Corinto veio a existir e prova agora ser o milagre de uma nova criação em Cristo, novas criaturas. No capítulo 5, versículo 17, ele diz, da mesma carta: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Aqueles irmãos eram criaturas novas. E o apóstolo Paulo diz que a carta de recomendação, a credencial para que ele escrevesse a segunda carta para eles, é qual? A vida deles. Vocês são a minha carta. Se os adversários de Paulo deixam implícito que ele precisa apresentar uma carta de recomendação, ele responde a eles dizendo que essa carta está escrita no coração dele, mas não só escrita no coração dele, ela é lida por todos. Imagine, meus irmãos, essa comunidade aqui do Parque 10 olhar para esta igreja e dizer, naquela igreja, aquelas pessoas são diferentes. Ou ao contrário, naquela igreja, aqueles irmãos vivem fechados naquele muro lá e ninguém pode entrar. Como eu já ouvi uma pessoa passando na rua. Qual o testemunho? Quais são as nossas credenciais diante da sociedade como igreja? O apóstolo Paulo tem acumulado cartas vivas de recomendações. O apóstolo Paulo poderia assim dizer: vocês são a minha carta de recomendação.
O próprio ministério de Paulo testifica a obra do Senhor Jesus na vida dele. O que tem testificado a obra do Senhor Jesus nas nossas vidas? A vida diante de Deus e dos homens garantem a carta de recomendação. E, meus irmãos, só há vida diante de Deus para aqueles que estão em Cristo, que aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. Sem Cristo, meus irmãos, não há vida. Se você pensa que o fato de dar o dízimo, cumprir o quadrinho do domingo, mas você está totalmente diante de Deus, arrependa-se. 2023 está aí, ainda há tempo. Não precisa ser no dia 2, segunda-feira. Sem Cristo, não existe vida com Deus. E as obras de Cristo serão manifestas nas vidas daqueles que andam com o Senhor. 2022, meus irmãos, já se passou. Qual tem sido a nossa carta de recomendação? Nós temos cartas vivas de recomendações? Temos alguma obra para dizer? Para quantas pessoas nós anunciamos o Evangelho de Cristo em 2022? Se parar para pensar, quantas oportunidades nós perdemos? Nós deixamos de falar do amor do Senhor Jesus. Não vai adiantar. Para quantos familiares nós apontamos o caminho da salvação? Se você pelo menos não quer falar, aponte o caminho. Para quantas pessoas nós indicamos literatura saudável? Um bom livro? Quantas Bíblias você presenteou em 2022? Quais são as suas cartas de recomendação? Versículo 3 diz: estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério. Aqui, meus irmãos, é evidente que vocês são uma carta de Cristo entregue por nós, escrito na NVI. Paulo não está interessado em falar sobre si mesmo, pois ele não precisa de uma carta pessoal de recomendação. Ele não precisa que alguém de fora diga que ele tem autoridade para falar. A obra estava manifesta dentro daquela igreja. Em vez disso, ele põe em destaque os próprios coríntios, revelando que pela graça de Deus, e tão somente pela graça de Deus, eles estão demonstrando o seu relacionamento com Cristo. Não parte de nós. Deus está operando na vida deles e torna conhecido o fato de que eles pertencem ao Senhor Jesus. Os próprios irmãos em Corinto era a carta de recomendação. E o apóstolo tinha acumulado excelentes cartas vivas. Essas cartas, elas não eram escritas com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente. Não era aquela carta que se desfazia, aquela tinta que perde a cor, mas é o próprio Espírito que estava ali. Não em tábuas de pedra, mas nos corações. E aqui ele começa a inserir o contraste da nova aliança com a antiga aliança. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre a nova e a antiga aliança. Não em tábuas de pedra, mas nos corações. De onde ele tirou isso? Abramos, por gentileza, em Jeremias 31, 31. Jeremias 31, 31. Vamos ler até o 33. Quando ele diz aos coríntios, não em tábua de pedra, mas nos corações, ele está
pensando no profeta Jeremias, que diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual aliança? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nessa mesma linha, Ezequiel 36, versículo 24. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 até o 27. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O apóstolo Paulo vai ao Antigo Testamento para dizer que ele haveria de tirar o coração de pedra e inscreveu naquela igreja em Corinto, por meio do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Mas toda essa bagagem não dependia do árduo trabalho do apóstolo. A ousadia e o avanço estava firmado no Senhor Jesus. Ainda que o apóstolo Paulo, cheio de bagagem, ele diz: não depende de mim. E esse é o nosso segundo argumento. Devemos depositar a nossa confiança tão somente em Cristo. Versículo 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Meus irmãos, devemos depositar a nossa confiança em Cristo. É o que ele está falando no versículo 4 e 5. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança. E muitas vezes nós erramos nisso. Nós colocamos a nossa confiança nas riquezas. Colocamos a nossa confiança no emprego. Colocamos a nossa confiança na tal estabilidade financeira. Não são os recursos financeiros. Meus irmãos, não depende da erudição, do intelecto. Era o apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel. E ele diz: não depende de mim. Não há sabedoria humana. Meus irmãos, a sua e a minha dependência tem que estar depositada tão somente em Cristo. Em dias de incerteza política no nosso país, precisamos continuar calcados em Cristo. Às vezes a gente se perde quando percebe já está ansioso novamente, está angustiado, sendo consumido por algo que não deveria. Devemos depositar a nossa confiança tão somente em Cristo. E esse depósito, essa confiança, precisa estar no topo da nossa lista de metas para 2023. Nesse versículo 5, o apóstolo Paulo responde a pergunta que ele tinha feito anteriormente. Versículo 16, logo no final, ele pergunta, no mesmo capítulo 2, versículo 16:
Quem, porém, é suficiente para estas coisas? A palavra capazes, do versículo 5, é a mesma palavra que suficiente, do versículo 16 do capítulo 1. Quando Paulo escreve sobre suficiência, ele dá a entender que essa distinção se baseia na confiança. Uma pessoa que demonstra confiança equilibrada, ela possui uma habilidade. Uma pessoa que demonstra confiança equilibrada, está seguro, está tranquilo, ela possui uma habilidade. A palavra capaz, ela representa a capacidade de executar uma tarefa que exige habilidade. Confiar é um dom, é uma habilidade, precisa ser exercido. Precisamos confiar no Senhor, depositar essa confiança em Cristo constantemente. Lembra? Corandel, diante de Deus. E ele diz que a sua capacidade não está baseada na autoconfiança, porque ele sabe que as suas motivações são pecaminosas e que os seus desejos são maculados e manchados pelo egoísmo. As suas qualidades humanas inclinadas ao pecado não têm valor algum na presença da santidade de Deus. Nem mesmo o apóstolo Paulo pode confiar na sua própria capacidade de elaborar no pensamento algo que se origine dentro de si. Ele depende de Deus. Ele tem de se voltar para Deus e reconhecer que a sua capacidade de pregar o evangelho, fornecer liderança e aconselhar as pessoas em Corinto, ela tem origem única e exclusivamente em Deus. Nós elaboramos as nossas ideias e os nossos planejamentos e colocamos, pronto, isso aqui vai acontecer, está perfeito, sem perguntar ao Senhor, Senhor, o Senhor deixa? Não, isso aqui vai acontecer. Nós colocamos ali sem perguntar a Deus. A nossa confiança deve estar depositada tão somente em Cristo. Como ele disse, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, no versículo 4. A nossa lista de metas para 2023 deve conter a irrevogável e completa confiança no Senhor Jesus. Na sua lista para 2023, confiar em Cristo tem que estar também no topo. Mas, meus irmãos, essa confiança ela não pode ser cega e irracional. Afinal, o nosso culto ao Senhor, ele é racional. É assim que nós devemos chegar ao terceiro ponto do nosso sermão: equilibrar mente e espírito. Orare et labutare. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A partir do capítulo 3, o apóstolo descreve vividamente sobre a diferença entre a antiga e a nova aliança, que será fruto, meus irmãos, do próximo sermão. Falaremos sobre a nova e a antiga aliança. Mas, por ora, eu peço aos irmãos que atentem ao corriqueiro erro de interpretação que essa passagem tem. Algumas lideranças, meus irmãos, ensinam que essa passagem, ela explica que a letra é o estudo da palavra de Deus e que, portanto, não deve ser aprofundada, pois ela mata. Muitos levantam isso. A letra mata. Então, não estude teologia, porque senão você vai morrer. E não é o que o texto diz. Essas pessoas, continuando a explicação, devem somente orar. Viva somente pelo Espírito. Não estude, somente ore. Não precisa estudar, só precisa orar. E usam esse texto como pretexto para explicar os seus erros.
Mas o contexto que nós temos aqui, o apóstolo está fazendo um contraste entre a nova e a antiga aliança, uma comparação entre o Antigo e o Novo Testamento. Simples assim, meus irmãos. Erros de ensino nos levam para longe do Senhor, e esse aqui é um deles que a igreja precisa combater. Deixe de lado a sua preguiça e vá ler um bom livro para aprender mais de Cristo. 2022 passou. Como é que está a lista de livros para 2023? A Bíblia é o primeiro. E é uma obrigação, meus irmãos, da liderança estimular e orientar as ovelhas com o estudo proveitoso das Escrituras. É necessário, meus irmãos, que nós estudemos as Sagradas Escrituras de capa a capa, de maneira bondosa, de maneira atenciosa. Não uma leitura corriqueira, um estudo aprofundado das Sagradas Escrituras. Incentivar e encorajar quanto à leitura de livros cristocêntricos é o que deve haver no nosso meio. Livros que contribuam com o crescimento e amadurecimento do povo de Deus. Devemos sim, meus irmãos, orar. O texto não diz que nós não devemos orar, mas também nós devemos labutar, trabalhar. Mindu, da língua indígena, não sei se é tupi-guarani, ruminar a palavra de Deus, estudar. Orare et labutare, orar e estudar. Sobre esse assunto, o reverendo Paulo Anglada nos ajuda. Orare e labutare foram palavras empregadas por Calvino para resumir a sua concepção hermenêutica, interpretação das palavras, o entendimento. Ele resumiu o entendimento dele com orare et labutare. Com estes termos, ele expressou a necessidade de súplica pela ação iluminadora do Espírito Santo e do estudo diligente do texto e do contexto histórico como requisitos indispensáveis à interpretação das Escrituras. Com o mesmo propósito, Lutero empregou uma figura. Um barco com dois remos, o remo da oração e o remo do estudo. Com um só destes remos, navega-se em círculo. Perde-se o rumo e corre-se o risco de não chegar a lugar nenhum. Orar e labutar. Equilíbrio, meus irmãos, em 2023, na sua lista, nas suas metas. É por essa razão que nós temos uma pequena biblioteca na nossa igreja, na sala aqui atrás, com vários livros que os irmãos devem se apropriar, ler. E aqueles que gostam de riscar, pode até riscar, depois devolve um novo para a igreja. Mas estudem, labutem, exige esforço da igreja aprender mais de Cristo. E se tiver dúvida, perguntem. Marquem grupos de estudos para ler a palavra. Participem dos grupos de estudo da igreja. Proponha-se, meus irmãos, ler em 2023 alguns dos livros. Esmiúce. Devemos ter um equilíbrio entre a mente e o espírito. 2023 chegou, meus irmãos. O que os versos de 1 a 6 nos ensinam? Versículo 1 e 3, que devemos acumular cartas vivas de recomendações. Versículo 4 e 5, que devemos depositar total confiança em Cristo. Versículo 6, devemos ter equilíbrio. Orare et
Labutare. Partindo para a nossa conclusão, é bem provável que algum dos irmãos já tenha fixado na sua casa a lista de metas para 2023. Já deve estar grudado na sua geladeira, com aquele imã de geladeira de pinguim. Se não tem nenhuma dessas listas que o apóstolo Paulo ensinou aos Coríntios, ainda dá tempo. É possível fazer alguns ajustes. Como aplicação, o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, buscar um testemunho incontestável de Cristo em nossas vidas. O apóstolo Paulo tinha. A obra do Senhor Jesus era manifesta, que ele pôde dizer: vocês são a nossa carta. Em segundo lugar, devemos firmar a nossa confiança em Deus por intermédio de Cristo, e tão somente Cristo. Em terceiro lugar, devemos agir pensando sempre na glória de Deus, preocupado com o reino e não com o egoísmo. Não pensando somente na gente, mas sim, isso pode denegrir a imagem do nosso Senhor Jesus. Isso pode desonrar a Cristo. Carregamos o nome de Deus. Em quarto lugar, equilibrar a mente e o espírito através do estudo diligente da palavra e uma oração constante. Isso vale muito para alguns seminaristas, como eu. Estuda, lê, e de lado vai ficando a palavra do Senhor. Aquela meditação, aquele devocional que você faz e perde a hora. Tem que ficar acordado, atento, porque tem mais atividades para fazer. As atividades do nosso dia a dia nos consomem. Aquela semana de trabalho cheia que você não consegue nem ler a palavra de Deus. E a segunda, e a terceira, e a quarta, quando você percebe outubro, novembro, e acabou o ano, deixei de lado e não cumpri as minhas metas. Equilibrar mente e espírito. E por fim, convido os irmãos a abrirem Efésios 5:15. Efésios 5, versículo 15 ao 17 diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai bondoso, te agradecemos no nosso Senhor Jesus por tua santa palavra e rogamos, Senhor, que 2023 seja um ano de vontade tua sendo feita nas nossas vidas, Senhor. Não por nós, Senhor, mas por teu Filho amado, pela salvação que recebemos, Pai, de graça para a gente, mas um alto preço para o nosso Senhor. Que tenhamos, Senhor Deus, total consciência que estamos diante de Ti, Senhor. Que a nossa vida seja um corandel, uma vida diante de Ti, Pai. Livra os nossos passos, guarda os nossos corações. Concede-nos, Senhor, ousadia e intrepidez para anunciar o Evangelho, Pai. Não permita que fiquemos isentos quando devemos falar. Que estejamos, Pai, preparados para explicar a razão da esperança que há em nós. Que sejamos, Pai, instrumento Teu, por Tua graça e bondade, para a expansão do Teu reino. Que nesta igreja, Senhor Deus, o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja proclamado, que cada um daqueles que forem usados por Ti, Senhor, para alimentar o Teu rebanho, que traga a Tua
palavra de maneira simples, pura, que fale ao coração, Pai. Livra-nos da intelectualidade fria e enche-nos, Senhor Deus, do poder do Teu Santo Espírito para falar, Pai. No nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Teu nome venha a engrandecer e nós cada vez mais diminuir. Oramos, Senhor Deus, confiados tão somente na obra perfeita do nosso Senhor Jesus. Amém.